Graça e paz, amados. Que Deus esteja à tua frente, te guardando, te livrando de todo mal. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus esteja contigo. Amém? Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe, ajude que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam ajudadas com a direção que o Senhor nos dá. Amém? E hoje nós vamos falar sobre algo que poucos lugares falam, poucas igrejas falam, poucas religiões falam, que é sobre encantamento espiritual. Você deve estar aí passando por uma situação que seu esposo saiu de casa, o seu filho saiu de casa, de repente seu esposo se relacionou com alguém, de repente a tua esposa saiu de casa, está se relacionando com alguém, o teu filho. Saiba que isso é algo espiritual. De repente seu esposo estava ali agindo normalmente, de repente ele virou a cabeça, de repente largou tudo, de repente ficou parecendo um morto-vivo, sem sentimento, largou a tua casa, largou teus filhos, largou tua família. De repente ele está passando por uma situação que ele parece que perdeu o sentimento, não se preocupa com o que está acontecendo. De repente ali seu filho, ele era obediente, de repente ele fazia as coisas tudo da forma correta, e de repente ele começou a se relacionar e ele mudou totalmente as suas atitudes, mudou o seu jeito de agir, teu modo de pensar. Isso pode ser um encantamento, feito através de feitiçaria, sobre algo que foi enviado maligno para destruir a tua casa, destruir a tua família. De repente a família estava normal, era uma família feliz, era uma família que ninguém imaginava que algo podia acontecer ali, e de repente acontece, aquele homem vira as costas, arruma uma outra pessoa, vai embora, teu filho arruma uma namorada, de repente começa a sair de casa aos poucos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, ou se de repente você tem alguém aí que está passando por isso, que saiu uma pessoa querida de casa, uma pessoa que ela ama, talvez um esposo, talvez uma esposa, talvez um filho, uma filha. Pode ser que esteja debaixo de uma feitiçaria, pode ser que esteja debaixo de uma ação maligna agindo ali na mente da pessoa, né? Que ela começa a ter atitudes que surpreendem, atitudes que você fala, nossa, eu nunca imaginava que ele poderia fazer isso. E de repente aquela pessoa, ela surpreende muita gente com aquela atitude, né? E aqui eu vou falar como combater, como acabar com esse encantamento, como quebrar essa maldição espiritual que está sobre essa pessoa, que parece que está sem coração, que não está nem aí com os filhos que estão querendo a tua volta, com a tua esposa que está chorando porque ele se foi. Então, está preparado? E se tiver alguém aí que você conhece, uma amiga, um amigo que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ouvir esses ensinamentos, compartilha aí, já deixa seu like aí, ajuda esse canal se espalhar, esse canal abençoar mais pessoas, né? Amém? Então, se você sabe aí de alguém que está passando por isso, que o marido, o esposo, a esposa, o filho largou a família, largou a casa, o esposo largou os filhos, ele não consegue ver a consequência de tudo isso, não consegue ver as perdas, ele começa a fazer coisas que nunca fez, começa a não agir com responsabilidade, começa a deixar algumas prioridades de lado,
começa a se perder financeiramente. Olha aí, hein? Eu vou começar aqui com um versículo que fala do gadareno endemoniado, né? Que na Bíblia mesmo tem situações que mostram na Bíblia que é espiritual. É o caso do gadareno, é o caso daquela mulher que fazia adivinhações e ali os seus patrões ali, né, que usavam aquela mulher para se beneficiar financeiramente, usando ela ali, porque ela vivia debaixo de um encantamento, né, também, onde ela adivinhava, fazia adivinhações e ali eles lucravam, né. E aqui eu vou falar um versículo que fala sobre o endemoniado gadareno, que também vivia debaixo de um encantamento espiritual, onde ele vivia possuído de demônios, né? E ele não era assim, ele não nasceu daquela forma, mas tinha demônios ali que o aprisionavam. Em Lucas 8, do 28 ao 29, e quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Então ele era possuído pelos demônios, ele tinha um encantamento nele ali, que ele tinha que viver acorrentado, amarrado, andava nu, vivia em sepulcros, vivia, como se diz, no cemitério. Você acha que uma pessoa normal, uma pessoa em sã consciência, ela vai fazer esses tipos de coisa? Não vai. Andar nu pelas ruas, né? Andar sem destino, dormir em cemitério, dormir em sepulcro, é uma pessoa que está debaixo de um encantamento espiritual, de uma maldição. E ali Jesus veio até ele e expulsou esses demônios. Então existem situações aí que você está passando aí, que é um encantamento, que é uma obra de feitiçaria que foi jogada sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse filho, sobre essa filha, que ele começa a agir de uma forma que não é normal. Que não é normal. E é feito e isso acontece através de um trabalho de feitiçaria. E como combater isso? Como combater? Você tem que entrar na brecha por essa pessoa. Se você ama essa pessoa, se você quer essa pessoa de volta, se você quer que essa pessoa volte a ter os mesmos comportamentos, você entende que ela não é assim, que ela está debaixo de algo que foi mandado, que foi enviado, você tem que entrar na brecha por essa pessoa. E como? Você vai entrar em oração, você vai entrar em propósito, você vai fazer um propósito, você vai ali reunir pessoas que você confia, pessoas de oração, e pedir intercessão por aquela pessoa, e pedir que entre com você em oração. Você abre um propósito ali, pode ser de 7 dias, e vai renovando esse propósito. Se em 7 dias não acontecer nada, você abre um novo propósito e entra na brecha, entra na guerra espiritual. Se você acredita naquela pessoa, se você quer aquela pessoa de volta, você precisa entrar na guerra. Você precisa fazer um jejum para que possa ter sensibilidade espiritual. Você precisa entender a autoridade que tem o nome de Jesus e falar: não, eu não aceito aquele encantamento que está ali no meu esposo, aquele encantamento que está ali na minha esposa, no meu filho, na minha filha. Na autoridade do Espírito Santo, saia. Entenda a autoridade que tem o nome do Senhor. Entre na guerra. Pode ser que em 7 dias você não consiga vai renovando o propósito. Continue.
Deus vai sempre levantar alguém para te ajudar em oração. Deus vai sempre colocar alguém no teu caminho para te ajudar a entrar em oração. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando lá na casa do inimigo. Enquanto você está orando, você está entrando no propósito, você está jejuando, você está buscando, não pode desistir. Você não pode desistir. Ei, o Senhor está falando contigo, não desista. Não desista, pode parecer difícil, porque muitas vezes, a maioria das vezes, está envolvido pelo sexo. Porque o inimigo ele vai trabalhar de uma forma que ele vai atrair aquela pessoa, e muitas das vezes aquela pessoa está envolvida por um laço sexual, e ali tem que ser quebrado, porque não é normal. Foi feita ali uma obra de feitiçaria, então você tem que guerrear, você tem que entrar numa guerra. Você tem que entrar numa guerra. E aí o espiritual vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando a teu favor. Entre na brecha. Se você olha e você fala assim, não, eu quero, eu amo aquela pessoa, eu acredito que é espiritual, eu acredito. Muitas vezes a pessoa está lá e de repente ela fala contigo, ela fala, não sei o que está acontecendo comigo, eu tento voltar, não consigo, eu penso nos meus filhos, eu penso na minha casa, eu penso em você, mas eu não consigo voltar, eu não tenho força. Muitas vezes ele está lá e está pensando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estava lá na minha casa, eu tinha lá a minha vida, agora eu estou aqui nessa situação. E muitas vezes ele está ali, o inimigo está trabalhando na mente dele que ele não deve voltar. O inimigo está colocando na mente dele que as pessoas não vão aceitar ele de volta, que a esposa não vai aceitar ele de volta, que os filhos não vão aceitar ele de volta, que a família não vai aceitar que ele volte. E ali fica alimentando isso na mente dele, ele vai perdendo a força ali. Então você tem que ajudar em oração. Ei, mulher, Deus está falando contigo. Não desista, não enfraqueça. Entre na brecha. Traz seu esposo de volta. Ei, labaste canteira, labaste canteira, labaste canteira, labaste. Traz teu esposo de volta aí. Através das tuas orações, através dos teus propósitos, você está ajudando ele lá no mundo espiritual, porque ele não tem força, ele está debaixo de um encantamento, de uma feitiçaria. Ele tem vontade de voltar, mas o inimigo coloca na mente dele que ele não deve voltar. De repente ele está conversando com você, ele entra em contato com você de manhã, fala que tem vontade de voltar. Quando é à noite ele muda de ideia, não quer mais voltar, o inimigo coloca coisas na mente dele, porque da mesma forma que você está ali em oração trabalhando, o inimigo está lá trabalhando também, ele está em contato com outras pessoas, ele está conversando, se relacionando com outras pessoas. Então se mantenha na posição, seja convicta do que você quer, porque através da tua fé você vai salvar a tua casa, você vai salvar teu esposo, você vai salvar o teu filho. De repente seu filho ali saiu de casa, está lá na casa da namorada, da mulher, da pessoa que ele se envolveu, ali ele está tendo contato com outras pessoas, ele não tem força de sair dali. De repente ele era um filho obediente, um filho prestativo, ele estava ali contigo, estava ali do teu lado, de repente ele foi se afastando, e você está vendo que não é para ele, e ele está ali, tem um laço ali espiritual. Então não desista do que você ama, não desista do que você quer, não pare, entre na brecha, entre no propósito, faça jejum para que o inimigo perca a força. E entre em contato com a pessoa, entre em contato com o teu esposo, insista, manda mensagem. Porque enquanto você está mandando mensagem, tem outra pessoa ali também mandando mensagem. Semeia o amor no coração dele. Fala para ele o quanto ele é importante, a volta dele. Fala para ele que você e teus filhos estão esperando ele.
o quanto vocês amam Ele, deixa a porta aberta para Ele, porque quando tiver uma confusão lá, porque você está orando, uma hora vai ter uma confusão lá naquele lugar, uma hora vai ter uma confusão lá, vai ter um desentendimento, vai ter uma contenda lá, é onde Ele sabe que a porta está aberta, Ele vai voltar para a tua casa, e quando você menos imaginar, Ele está voltando, Ele está voltando. Então semeie o amor, nunca acuse, sem acusação, sem apontamento. Toda vez que quem está em contato com Ele, mandar uma mensagem, toda vez que tiver uma oportunidade de falar, fala o quanto Ele é importante na vida, na tua casa, o quanto esse homem é importante para os filhos, o quanto esse homem é importante para você, que você acredita, que você confia nele. Isso você vai abrindo uma porta, isso você vai preparando a volta dele. Não demonstre fraqueza, não demonstre ressentimento, porque o inimigo vai colocar dúvida no coração dele, porque o inimigo vai colocar na mente dele que ele não deve voltar, que ele vai viver um mundo de acusação, que vai ser sempre apontado. É assim que o inimigo faz, para tirar, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a tua casa, a tua família. O Senhor está te dando uma direção aí, hein, mulher? O Senhor está te dando uma direção aí, presta bem atenção, compartilha aí. Você conhece alguém que precisa ouvir? Com certeza você conhece alguém, compartilha, deixa o seu like. Deixa a porta aberta para ele, que ele vai voltar. É fé e ação, é fé e ação. E aprenda o nome que tem, ou o poder que tem o nome do Senhor, e vai determinando o nome de Jesus que está sobre a vida dele, espiritualmente. Toda a feitiçaria que foi feita, tudo aquilo que foi oferecido em nome de Jesus, saia da vida dele. Em nome de Jesus, o Senhor vai levantar alguém para te ajudar em oração. O Senhor vai levantar alguém de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus para te ajudar. Mas permaneça, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu consigo sentir a presença do Senhor. Eu creio que o Senhor está falando contigo aí. Eu creio que o Senhor está falando contigo aí. Nós vamos orar. Eu creio que o Senhor está falando contigo aí. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Eu vou orar para que seu esposo volte. Eu vou orar para que seu filho volte, a tua esposa volte. O Senhor está falando contigo aí. Esse homem mudou a cabeça, virou, enlouqueceu, faz coisas que nunca fez. Estava tudo normal, de repente virou as costas, de repente não se preocupou mais com os filhos, abandonou. De repente ele está indo para lugares que ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Ele olha e fala, mas ele não tem força. Entra na brecha por ele aí, ore por ele, entre na brecha. Se você não consegue sozinha, Deus vai colocar pessoas, Deus vai te mostrar alguém que pode te ajudar em oração. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro a cada um, Senhor Deus. Cada homem, cada mulher que precisa, Senhor, ter força, Pai, para lutar, para caminhar, Senhor Jesus. Dá entendimento que o que está acontecendo, Pai, na vida dela, na vida dele, Senhor, é espiritual, Senhor Jesus. Que o que está acontecendo, Pai, foi algo que foi mandado, algo que foi lançado sobre a família, Pai. Algo de inveja, Senhor. Foi alguma palavra contrária que foi jogada sobre aquela casa, sobre aquela família, Senhor, porque tudo era normal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai quebrando, Pai, todas as amarras, Pai, de Satanás. Todo encanto, Pai, todo laço, todo embaraço, Pai, cai por terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que essa pessoa entenda, Pai, o poder que tem o teu nome, Senhor. Pai, eu abençoo a vida de cada um, Senhor Deus. Eu abençoo cada família, Senhor, cada filho, Senhor Jesus, que saiu de casa, Pai, que ele possa voltar, Senhor Deus. Ou cada esposo, cada esposa, Pai, vai de encontro ao coração de cada um, Senhor. Vai quebrando, Pai, todas as amarras, Pai, do inferno, Pai. Todas as correntes que amarram essa pessoa naquele lugar, Senhor. Vai de encontro, Senhor. Vai quebrando, Pai. Todo laço, todo encantamento, Senhor,
Que ela venha sentir nojo daquele lugar onde ele está, que ele venha sentir nojo, Pai, daquele lugar, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria a essa mulher, Senhor Deus, dá sabedoria a esse homem, Pai, para que possa trazer de volta, Pai, o que é dele, o que é dela. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo o mal, Senhor Deus, tudo aquilo que vem destruir a família, Pai, eu quebro no mundo espiritual, Pai, em nome de Jesus. Toda a fúria de Satanás, Pai, cai por terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida de cada um. Que cada um possa ser livre, Pai. Que cada família possa ser feliz. Que caia por terra, Pai, toda obra de feitiçaria, macumbaria, Pai. Toda palavra contrária de maldição jogada sobre aquela casa, Pai. Sobre essa casa, sobre essa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Espero que essa palavra tenha falado contigo. Espero que essa palavra tenha te dado uma direção. Então, em nome de Jesus, toma uma posição. Toma uma posição e traga a tua família de volta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um forte abraço. Deus abençoe.